Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula para vocês, a aula de número 23 de matemática para o sexto ano A e B. Nessa aula, nós vamos falar sobre máximo divisor comum. A sigla que nós usamos para máximo divisor comum é MDC, são as iniciais de máximo divisor comum. Igual do MMC, né? Que é mínimo múltiplo comum. Aqui é máximo divisor comum. Então, vamos lá. Aqui a professora está pensando em montar grupos para fazer um trabalho. E ela fala assim, ó. Devo montar grupos com o mesmo número de alunos nas duas turmas, mas sem sobra. Qual será o máximo de alunos por grupo? Então, ela tem um problema para resolver. E ela precisa descobrir quais são os divisores de cada uma das duas turmas que ela tem. Em uma turma, ela tem 30 alunos, na outra turma, ela tem 36 alunos. E aí, ó, aqui, ó, ela achou, no primeiro momento, ela achou os divisores do 30 e os divisores do 36. Por quê? Porque assim ela pode comparar de grupos de quantas crianças ela pode montar para a entrega desse trabalho. Então, ó, o que os dois números têm em comum? Tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3 e tem o número 6. Significa que ela pode fazer o trabalho individual, ou em duplas, ou em trios, ou em grupos com 6 alunos. Mas, quando a gente fala em máximo divisor comum, a gente quer o maior divisor comum entre os dois números que eu estou analisando. E aqui, no caso, é o número 6. O maior divisor comum entre 30 e 36 seria o 6. Portanto, ela vai ter que montar grupos com 6 alunos para ela fazer o trabalho que ela está pretendendo. Aí, no final aqui da folha da nossa apostila, a gente tem um outro exemplo. Agora, ele vai achar o MDC, o máximo divisor comum, entre 32 e 40. Aqui, um pouco mais abaixo, já está o conjunto dos divisores do 32, o conjunto dos divisores do 40. E aí, em verde, estão os números que são comuns aos dois. Então, percebe ó, que o 1 é comum, o 2 é comum, o 4 é comum e o 8 também é comum. Como nós queremos o máximo divisor comum, nós queremos o maior que é comum entre os dois conjuntos dos dois divisores, e aí é o número 8. Na página 64, no próximo módulo da nossa apostila, vai falar como a gente calcula o MDC por decomposição. Decomposição na vertical, nós já aprendemos como se procede. A gente vai dividir os nossos números em fatores primos. Desse lado aqui, então, são os números primos que eu estou dividindo. E do lado de cá, o resultado da divisão pelos números que eu estou colocando desse lado, ok? Então, vamos lá. Como que seria o cálculo do MDC por decomposição? Então, aqui, ó, nesse exemplo, ele quer o MDC entre o 36 e o número 54. Então, o primeiro passo é decompor cada número separadamente. Então, a decomposição do 36 ficou 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. A decomposição do número 54 ficou 2 elevado à primeira potência, porque só tem uma vez, né? Quando tem uma vez só, eu não preciso colocar esse expoente aqui, né? Mas ele colocou para vocês notarem que é uma vez só. Depois, ó, 3 elevado à terceira potência. O segundo passo é identificar quais são os fatores primos comuns. Então, vamos olhar nos resultados. Ó. Tem 2 e 3 desse lado, tem 2, 3 e 5 desse lado.
Os comuns é apenas o 2 e o 3, correto? Ó, 2 e 3 tem aqui, 2 e 3 tem aqui. 5 não tem aqui, então ele não é comum aos dois. Tá, beleza. Achamos os dois números comuns, que é o 2 e o 3. Então, para eu saber qual é o MDC entre esses números, eu vou pegar os números com o menor expoente possível. Então, aqui, ó, ele está elevado ao quadrado. E aqui na decomposição do 30, ele está elevado à primeira potência. Então, eu vou pegar o 2 elevado à primeira potência. Agora, eu vou olhar do 3. Do 3, eu tenho 3 elevado à primeira potência. E aqui eu tenho 3 elevado à primeira potência também. Então, gente, está aqui do ladinho, ó, 2 elevado à primeira vezes 3 elevado à primeira. E aí, quando eu resolvo essa continha aqui, ó, essa expressão, vai dar 6, né? 2 elevado à primeira é 2, 3 elevado à primeira é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Logo, o MDC entre 12 e 30 é o 6. Esse aqui de cima é o exemplo do primeiro, se não me engano. Vamos ver. Qual será o menor expoente dos números comuns? 2 ao quadrado e 2 elevado à primeira. Então, aqui está 2 elevado à primeira. Agora, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado e 3 elevado à terceira potência. Então, ele pegou a menor expoente, ó, 3 elevado ao quadrado. Então, quando eu resolvo isso, ó, 3 ao quadrado é 9. 2 à primeira é 2. 2 vezes 9, 18. Então, o MDC entre 36 e 54 é 18. Nós vamos ficar por aqui. Nessa aula, a Pro deu 2 módulos. No chat, eu e a Prodiana tiraremos as dúvidas. E vocês façam os exercícios para a gente tirar dúvida no chat, ok? Beijos, bye bye!